Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cêncrea, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que vocês estão diante de um túnel. Do lado de onde estão, há luz, familiaridade, conforto. Mas à frente se estende um longo túnel escuro, e vocês não conseguem ver o que há do outro lado. Tudo o que sabem é que precisam atravessá-lo para chegar ao seu destino. Seus corações batem mais forte, suas mãos tremem ligeiramente. É assim que muitos de nós nos sentimos ao enfrentar os períodos difíceis da vida. Momentos de dor, incerteza, perda, quando parece que caminhamos nas trevas sem saber quando ou se a luz retornará. As leituras de hoje nos falam exatamente sobre essa experiência humana universal, a jornada através do túnel escuro da tribulação para a luz radiante da alegria. São duas histórias que se entrelaçam como fios dourados na tapeçaria da esperança cristã. Em Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo em Corinto, uma das cidades mais desafiadoras de seu ministério. Corinto não era apenas um centro de comércio próspero, era também um caldeirão de imoralidade, corrupção e conflito. Para um judeu como Paulo, pregar sobre Jesus nesta cidade era como tentar acender uma vela em meio a um furacão. E então, quando a oposição se intensifica e Paulo provavelmente se sente tentado a fugir, Deus lhe aparece em uma visão noturna. Imaginem a cena. Paulo, talvez cansado e desencorajado após um dia de pregação e confronto, recebe a visita divina. Não temas, diz o Senhor, mas fala e não te cales. Que palavras poderosas! Não temas, mas fala. Deus não está prometendo a Paulo que não haverá dificuldades. Pelo contrário, a necessidade desse encorajamento sugere que os desafios continuarão. Mas Deus está prometendo sua presença constante. Eu estou contigo. E por que Paulo não deve temer?
porque tenho nesta cidade um povo numeroso. Mesmo quando tudo parece hostil, mesmo quando as circunstâncias sugerem fracasso, Deus já tem um plano em movimento. Há corações sendo preparados, vidas sendo tocadas, um povo sendo formado. Esta história de Paulo ressoa profundamente com as palavras de Jesus no Evangelho de João. Jesus está falando com seus discípulos pouco antes de sua crucificação, e ele sabe que estão prestes a enfrentar o túnel mais escuro de suas vidas. Ele será preso, julgado, crucificado. Os sonhos dele sobre um reino terreno serão despedaçados. Sua esperança parecerá morta e enterrada. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Que palavras brutalmente honestas! Jesus não adoça a realidade. Ele não promete que a jornada cristã será fácil ou que nunca enfrentaremos sofrimento. Pelo contrário, ele nos adverte que haverá momentos quando parecerá que o mundo está celebrando enquanto nós estamos enlutados. Mas então vem a promessa que transforma tudo. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus usa uma analogia belíssima para explicar esta transformação: a mulher que dá à luz. A mulher, quando vai dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois que nasce a criança, já não se lembra da dor, por causa da alegria de ter nascido um homem no mundo. Que imagem poderosa! Qualquer mulher que já passou pelo parto pode testemunhar sobre a intensidade da dor, mas também pode falar da alegria indescritível que se segue. Uma alegria tão intensa que, de certa forma, transforma retroativamente a memória da dor. A dor não é negada, mas é recontextualizada pela alegria que ela produziu. Isso, meus queridos irmãos e irmãs, é o padrão da vida cristã. Não é um caminho que evita o sofrimento, mas um caminho que transforma o sofrimento. Não é uma religião que promete que nunca choraremos, mas uma fé que garante que nosso choro não terá a última palavra. Pensem nas situações de suas próprias vidas. Quantos de vocês já passaram por momentos quando sentiram que estavam no túnel escuro, quando a dor parecia insuportável, quando a esperança parecia uma palavra vazia? Talvez tenha sido a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, um diagnóstico médico assustador, a perda de um emprego, uma traição que despedaçou sua confiança. Nestes momentos, as palavras de Paulo e de Jesus não são mero consolo superficial. São promessas ancoradas na própria natureza de Deus. Assim como Deus estava com Paulo em Corinto, Ele está conosco em nossas Corintos pessoais. Assim como a ressurreição de Jesus transformou o luto dos discípulos em alegria indescritível, Deus tem o poder de transformar nossa dor em propósito, nossa perda em ganho espiritual. Mas é importante entender que esta transformação não acontece automaticamente ou instantaneamente. Assim como o parto requer tempo e processo, nossa jornada da tristeza à alegria também é um processo. Requer paciência, fé e, frequentemente, a ajuda e o apoio de nossa comunidade de fé. Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Ele não saiu correndo na primeira dificuldade, nem esperou que os resultados aparecessem imediatamente. Ele perseverou, confiando na promessa de Deus de que tenho nesta cidade um povo numeroso. Da mesma forma, nós somos chamados à perseverança. Quando estamos no túnel escuro, somos tentados a desistir, a abandonar nossa fé, a concluir que Deus nos abandonou. Mas é precisamente nestes momentos que precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Não temas, mas fala, eu estou contigo. E qual é o resultado desta perseverança? Jesus nos diz, então o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Esta não é uma alegria superficial baseada em circunstâncias favoráveis. É uma alegria profunda, enraizada no conhecimento de que somos amados por Deus, de que nossa vida tem propósito, de que nossa história não termina com a dor. Esta é diferente da felicidade comum. A felicidade depende de happenings, coisas que acontecem conosco.
Mas a alegria cristã é um fruto do Espírito, uma qualidade interior que pode coexistir até mesmo com circunstâncias difíceis. É a alegria que Paulo e Silas sentiram cantando na prisão de Filipos. É a alegria que sustentou os mártires em seus sofrimentos. É a alegria que transforma funerais cristãos em celebrações da vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a viver nesta esperança transformadora. Quando enfrentamos nossos túneis escuros, não devemos negá-los ou minimizá-los. A dor é real, o sofrimento é verdadeiro, e é importante honrar esses sentimentos. Mas também somos chamados a olhar além da escuridão imediata, a confiar na promessa de que a luz está chegando. Como Paulo em Corinto, somos chamados a perseverar em nossa missão, seja ela criar filhos, servir em nosso trabalho, cuidar dos doentes ou simplesmente viver cada dia com fidelidade a Cristo. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo quando enfrentamos oposição, podemos confiar que Deus está trabalhando, que Ele tem um povo numeroso que será tocado por nosso testemunho. Como os discípulos que caminharam da crucificação à ressurreição, somos chamados a confiar que nossa atual tristeza será transformada em alegria. Não sabemos exatamente quando ou como isso acontecerá, mas sabemos que acontecerá, porque temos a promessa daquele que venceu a morte. Que possamos, portanto, encorajar uns aos outros nesta jornada. Que sejamos comunidade de esperança para aqueles que estão caminhando através de seus túneis escuros. Que nossa alegria, não uma alegria forçada ou artificial, mas a alegria profunda que vem de conhecer o amor de Deus, seja um testemunho para o mundo de que há esperança mesmo na escuridão. E que, quando olharmos para trás em nossas vidas, possamos ver como Deus usou até mesmo nossos momentos mais difíceis para nos moldar, para nos preparar para servi-lo melhor e para nos dar uma compaixão mais profunda pelos outros que estão sofrendo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.